Estamos aqui para... uau, acho que tem um erro aqui. Já começa assim? Ó, nós estamos na nossa 16ª aula, tá, pessoal? E no meu outro curso, eu dei a 19ª aula, então isso aqui está errado. Depois eu vou corrigir, tá bom? É a nossa 16ª aula do curso de Mecânica e Estatística da Pós. Tá? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos finalizar o assunto equações mestras, discutindo mais duas técnicas de solução para essas equações mestras, tá bom? Como eu já comentei em aulas anteriores, o que nós entendemos por solução de equação mestra, na verdade, é um conceito meio fluido, porque nenhuma técnica tem garantia de resolver toda e qualquer equação. Depende muito da estrutura da matriz das taxas de transição, tá? Qual vai ser a efetividade de cada método. Né? Alguns podem gerar soluções analíticas interessantes, como o método das características, mas somente em casos idealizados. Muitas vezes nós buscamos momentos simplificados, como a média e a variância do processo. Tá? Hoje nós vamos ver duas outras formas de solução, sendo que eu estou incluindo aqui entre soluções um procedimento algorítmico, um algoritmo estocástico de abordagem de equações mestras, tá bom? Então, vamos lá. Tá? Então, vamos finalizar hoje essa sessão de equações mestras. Nós já vimos, então, dois métodos nas aulas anteriores. Nós vimos o método extremamente humilde de estudo de primeiros momentos e vimos um método extremamente complexo de tentativa de resolução analítica envolvendo o método das características para EDPs lineares de primeira ordem que surgem quando nós usamos funções geradoras. Nem sempre a gente vai conseguir fazer aqueles cálculos lá, tá bom? Nós vamos aqui ver um outro tipo de abordagem que pode ser conveniente na busca de uma solução analítica, tá bom? Então, de certa forma, ele é um parceiro do método das características. Não tem um nome para esse procedimento em geral na literatura. Eu chamei isso aqui de equação mestra geral, tá bom? Então, pessoal, isso vai ser um tipo de equação diferencial, na verdade é um sistema de equações diferenciais de uma dimensionalidade que pode ser muito alta ou até mesmo infinita. Aí nós teríamos uma série de sutilezas matemáticas envolvidas, tá? Vocês vão perceber por quê. Vamos lá. Vejam bem, vocês me viram em aulas anteriores, não foi nem na anterior, foi ainda na antecedente, a argumentar que nós poderíamos escrever equações mestras pura e simplesmente inspecionando toda e qualquer taxa de transição entre os estados, e aí fazendo um balanço dos fluxos positivos e negativos de probabilidade, nós podíamos escrever as equações de dinâmica para as probabilidades de ocupação de cada estado. Tá? Então, em geral, a dinâmica temporal, a taxa de variação temporal da probabilidade de nós estarmos num certo estado, envolve contribuições de outros estados J, certo? Nós estaríamos em outros estados e transicionaríamos de J para I. Então, isso contribui com um fluxo positivo para a taxa de variação temporal da probabilidade de estarmos no estado I. Também temos fluxos negativos, mas já poderíamos estar no estado I e do estado I transicionarmos para outros estados J. Notem que é outros mesmo, né? Quando eu somo aqui todas as taxas de entrada e subtraio todas as taxas probabilísticas de saída, não há uma transição de um estado para si mesmo, pelo menos não uma taxa. Esse tipo de argumentação vai ser central na construção que a gente vai fazer daqui a pouco, tá bom? Mas, ó, ali a gente coloca, então, algum estado de interesse e pensamos em qualquer estado J. Estava só relembrando aqui com vocês que a gente sempre indica a origem e o destino da transição dessa forma aqui. Pois bem, ó, na verdade, a gente tem aqui, quando era o processo de Poisson ou eram os processos de um passo, eu disse que nós tínhamos um sistema de equações diferenciais de diferenças e que esse sistema podia ser infinito. Então, isso aqui, pessoal, também pode ser infinito. Depende da natureza do meu espaço de estados, tá bom? Mas tem um aspecto que chama a atenção. Nenhuma das probabilidades aparece de forma que não seja linear. Então, mesmo que seja infinito,
Isso parece ser um sistema de ODOs lineares. Ora, isso, de certa forma, deveria nos motivar, assim, porque nós temos uma teoria muito rica para sistemas de equações diferenciais lineares quando o sistema é finito. Esse é um problema com solução analítica, que está em livros de equações diferenciais, tá bom? Será que a gente não poderia reorganizar isso aqui de alguma forma que ficasse com a cara que a gente vê nos textos que falam sobre sistemas de equações diferenciais lineares? É uma abordagem extremamente padrão e até conservadora. Tá? Então, vamos tentar olhar um pouquinho mais. Algo que atrapalha, num primeiro momento, é esse J ser diferente de I. Vejamos. Olha só. Se a gente pegasse todos os J's, incluindo os próprios I's, e nós pegássemos um termo como esse aqui, estou pegando aqui só por inspeção, tá? Só para a gente ver o formato, a estrutura desse termo. Se nós somássemos em todos os J's, PJ, W e J, certo? Pessoal, na verdade, isso aqui é uma expressão em termos de componentes para uma multiplicação matricial, uma matriz vezes um vetor coluna. Na verdade, isso aqui seria pegar a iésima linha de uma matriz de taxas, varrer ao longo da linha, pegando os elementos correspondentes com um vetor coluna P. Certo? Então, na verdade, isso aqui é a iésima componente do vetor coluna WP. O P seria um vetor de probabilidade de todos os estados, num certo instante. Matriz vezes vetor coluna dá vetor coluna. Essa aqui seria a iésima componente desse vetor coluna. Mas, ó, isso só aconteceria se não faltasse ninguém. Eu teria que pegar todos os caras da linha. Eu deveria incluir o I. Mas isso, pessoal, traz um pequeno problema. Na verdade, ele não é terrível, mas você tem que ter cuidado e ajustar o pensamento. Sabe qual é o problema? Eu nunca falei para vocês sobre taxa de transição de um estado para si mesmo. Quando nós vimos cadeias de Markov de tempo discreto, nós tínhamos probabilidades de permanecermos no mesmo estado. Só que agora nós estamos em tempo contínuo, e a questão é um pouco mais delicada. Na verdade, eu vou argumentar com vocês agora, na próxima etapa da aula, que não existe uma taxa de transição de um estado para si mesmo. Só que a gente vai inventar um significado para esse símbolo, W e I. Vamos inventar algo que não será uma taxa e nós vamos ter progressos analíticos. Aguardem. Vejamos. Primeiro, vamos pensar do ponto de vista conceitual. Tá? Como assim, professor? Como assim não existe taxa de permanência no mesmo estado? Pessoal, o tempo contínuo ferra a ideia de taxa de permanência, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos analisar a normalização de probabilidades de transição a partir de um certo estado I. Tudo isso num pequeno intervalo temporal T. Olha só, olha o que eu vou escrever aqui. Esqueçam esse lado esquerdo por enquanto. Mas olha só, olha o que eu vou considerar do lado direito dessa equação aqui. Pessoal, imagina que eu estou no estado I. Eu posso transicionar do estado I para o estado 1. Digamos que o I não seja 1, tá bom? Qual é a probabilidade de, num pequeno intervalo de tempo, ΔT, ocorrer essa transição do I para o 1? Pela definição de taxa, é a taxa daquela transição vezes o pequeno intervalo de tempo. Possivelmente, se o meu ΔT não for pequeno o suficiente, pode haver defeitos que eu jogo numa lixeira. Aqui é a lixeira, termos de ordem ΔT quadrado. Bom? Ou podia ser que eu transicionasse do estado I para o estado 2. Digamos que o I não fosse 2. Analogamente, a probabilidade dessa transição é o produto da taxa pelo intervalo de tempo com lixos sendo jogados aqui. E assim por diante, até eu chegar num certo estado que eu poderia estar chamando de I-1 nessa minha indexação de estados. Está aqui a probabilidade dessa transição. Aí eu vou pular o I num primeiro momento. Então, aqui eu transicionaria de I para I mais 1. E todo o resto do meu espaço de estados. I para I mais 2, I para I mais 3, o que quer que você queira. Todas as transições possíveis. A gente está somando probabilidades, tá bom? Ah, Léo, mas pode ser que eu fique. Tá bom, então vamos escrever aqui. Probabilidade
de eu ficar no próprio estado I após um intervalo temporal ΔT. Certo? O que quer que seja isso. E todos os possíveis erros de ordem quadrática ou superior no tempo estão aqui nesse termo de erro. Tá bom? Pessoal, agora olha o seguinte. Volta para o lado esquerdo. Isso aqui tem que dar 1. Porque eu estou varrendo todo o espaço de estados. Eu tenho que estar em algum lugar. Não interessa quanto tempo tenha transcorrido. Não interessa se é pequeno, microscópico, macroscópico. Não interessa. Quando eu vejo todas as possíveis transições, eu estou no estado I. Ou eu vou para algum lugar, que é todos esses termos que eu somei aqui, até aqui, certo? Tudo que eu somei de lá até aqui é a probabilidade de eu ir para algum lugar. Mas a probabilidade de eu ficar. Uma dessas coisas vai acontecer. Então, isso tem que ser 1. São todos possíveis eventos. Tá bom? O detalhe é que isso aqui é um polinômio na variável ΔT. 1 é um polinômio na variável ΔT. Polinômio constante. Normalização 1. Então, isso quer dizer que, como uma função desse arbitrário intervalo de tempo ΔT, notem, pessoal, é um processo limite. A gente quer que ele seja tão pequeno quanto a gente queira. Mas, na verdade, essa expressão tem que valer para vários ΔTs diferentes. Pode mudar o jeito que eu ponho aqui no lixo. Pode mudar o que está no lixo. Mas isso é uma identidade. Isso aqui tem que valer para qualquer ΔT. Então, olha, a gente tem aqui termos de ordem igual ou superior à quadrática. Nós temos aqui um monte de termos lineares em ΔT. Porque é assim que a gente define taxas. Tá bom? Pessoal, como que eu posso ter uma igualdade entre um polinômio constante, que não tem nada de ΔT elevado a 1, nada de ΔT elevado a 2 e assim por diante? Desse jeito. Nós temos, obrigatoriamente, por consistência, que jogar tudo o que for necessário na probabilidade da permanência em I após um intervalo ΔT. Em particular, se aqui não tem termo constante e nos outros termos também não tem nada constante, tem que ter uma constante aqui. Professor, é mais simples do que isso, joga tudo para o outro lado. Tá bom, joga tudo para o outro lado. Mas o que eu estou querendo dizer é que só por essa identidade de polinômios eu já sei qual é a cara desse bicho, tá bom? Joga todo mundo para o outro lado. A probabilidade de permanência no estado I realmente será 1, aqui 1, menos quem? Soma de todas as probabilidades de transição para outros estados, e essas probabilidades sempre envolvem produtos de taxas por ΔT, sempre o mesmo ΔT para todos, e um nicho. Tudo bem? Eu quero, então, que vocês percebam o seguinte: todas as probabilidades de transição para outros estados eram sempre proporcionais a ΔT. Por isso que essa constante de proporcionalidade era chamada de taxa de probabilidade de transição. Só que eu não posso ter linearidade em ΔT na probabilidade de permanência. Porque senão eu não consigo satisfazer a normalização. O ΔT é arbitrário. Antes de qualquer limite ser tomado, ele é como a variável de um polinômio, ele é como o x de um polinômio. Então não tem jeito, eu só tenho uma consistência aqui se a probabilidade de permanência não for linear em ΔT. Eu tenho que ter um termo constante. Ela simplesmente não pode ser. Então, nesse sentido, e é um sentido bem claro, é sem sentido, é incorreto falar em taxa de permanência no próprio estado, no sentido de que não existe nenhum número W e I que multiplicado por ΔT fosse a probabilidade de permanência. Eu não posso ser linear em ΔT. É por isso que em vários momentos eu já destaquei para vocês que para intervalos de tempo suficientemente pequenos você permanece. É por isso que nós temos processos de saltos, jump. A gente fica muito tempo em um lugar. Aí pontualmente há uma transição. E depois a gente fica muito tempo no outro lugar. Tá certo? Essas probabilidades de transição não são nulas. No integrado do tempo, elas podem se manifestar, certamente haverão eventos, mas em termos de vários ΔTs, a gente permanece muito tempo no mesmo estado. Não existe nenhuma constante que multiplicada por ΔT desse a probabilidade de permanência.
Não existe taxa de permanência. É um erro conceitual se alguém falasse isso. Seria um erro conceitual. Tudo bem, mas lembrem-se, a gente tem uma EDO linear na forma de um sistema de EDOs lineares, na verdade, e eu falei que a gente iria inventar um significado para o símbolo W e I, mesmo que ele não seja interpretado como uma taxa. Vejamos. Olha só. O que quer que seja, que não seja zero ou infinito, eu acho que ninguém discordaria dessa equação, certo? PI, WI costuma ser igual a PI, WI, não é? Por que eu estou falando de algo tão óbvio assim? Porque a nossa equação mestra em geral, vocês devem se lembrar, eu ressaltei ali na página 1 desta aula, que envolvia transições para outros estados, exatamente porque o WI não tinha sentido. Mas se eu inventar alguma coisa que faça sentido, eu posso incluir o valor I para o J. Porque aqui eu vou estar incluindo zero. Eu vou ter PI, WI menos PI, WI. Então, digamos que eu já confio que eu posso fazer isso. Então, eu vou somar em todo o espaço de estados. Tá bom? Então, aqui eu teria adicionado um termo no somatório. Eu adicionei zero. Certo? Que é isso menos ele próprio, que é zero. Tá bom. Aí, olha, agora é só o que eu vou fazer. Então, vendo aqui, ó, somatório de uma diferença será a diferença dos somatórios. O primeiro somatório, eu deixo ele quietinho aqui. Tá bom? Mas não é tão quietinho assim, não. Vocês viram na página anterior que eu já tinha dito que ele era a iésima componente desse vetor coluna? Eu já destaco aqui quem é ele. Vamos olhar agora que eu estou varrendo todos os J's, vamos ver o segundo termo aqui. Somatório da diferença, a diferença dos somatórios. Uau, mas esse PI, ele não tem nada a ver com qualquer J. Então, ele sai como uma constante. Menos PI, somatório em todos os J's de WJI. Mas eu quebro isso na soma nos J's diferentes de I, mais o WI. Reparem, até agora eu operei com a confiança que eu poderia dar algum sentido para o WII, mas eu ainda não disse quem ele é. Agora vem meu grande truque. Meu não, né? De alguém mais esperto do que eu que pensou nisso antes. Pessoal, nós vamos definir esse objeto como um elemento de matriz. Olha, ele já não era taxa, e agora que não podia ser mesmo. Ele vai ser um número negativo. Ele será um número negativo. Nós definimos esse número como sendo exatamente o oposto dessa soma. Ele é o oposto da soma dessas taxas. Está aqui. Para que tudo isso aqui valha zero. Eu inventei um WI negativo e com módulo escolhido para que anule essa segunda parte da equação mestra. Pessoal, isso não é aproximação nenhuma. Tudo isso está sendo guiado só por eu definir W e I convenientemente. Ora, se esse primeiro termo se anulou, nós chegamos em que equação? PI ponto é igual a isso aqui. Vamos escrever isso? Tá aqui? Ué, mas para que eu vou escrever uma equação componente a componente se a equação vetorial como um todo está aqui escrita na minha frente? Pessoal, isso aqui estava dizendo que é a iésima componente desse vetor coluna. Faltou uma flechinha aqui, ó. Aliás, não faltou não. Desculpa, besteira, não faltou não, porque eu estou olhando a componente. A iésima componente desse camarada, derivada no tempo, ó, é igual à iésima componente desse camarada. Então, isso está querendo dizer que esse vetor é igual a esse vetor. Tá bom? Pessoal, essa definição que nós fizemos aqui, nós estamos construindo uma matriz de taxas estocásticas de transição, em que, como que é, o que está acontecendo aqui? Eu estou somando nos J's. Eu estou somando nas linhas. Pessoal, vocês se lembram que nas cadeias de Markov de tempo discreto, a soma ao longo de cada coluna dava 1? Pois bem,
Quando agora a gente tem uma matriz de taxas nas cadeias de Markov de tempo contínuo, que são nossas equações mestras, a soma dos elementos de cada coluna dessa matriz é 0. E não mais 1. Porque tem um cara na diagonal principal que é negativo. E ele mata o resto dos termos na coluna. Tá bom? Tempo contínuo exigiu que você tenha uma matriz de colunas somando 0. Não tem problema nenhum, não tem paradoxo nenhum, porque, primeiro, taxas não são probabilidades. Agora, nem mesmo taxa esse cara é. Ele é um cara escolhido para ser negativo, para simplificar a minha vida. Pessoal, por que simplificou minha vida? Porque essa equação diferencial linear aqui tem solução formal. A solução formal, notem, são vetores, né? Mas a solução formal é essa aqui, tá? É possível provar, vocês já viram várias dessas construções, por exemplo, em mecânica quântica, que a matriz W dá origem à matriz EWT. Matriz, isso mesmo, pessoal. Nós definimos essa matriz por uma série de Taylor de potências de matrizes. Essa matriz aqui, como é uma exponencial, ela não começa com 1, ela começa com a matriz identidade, da dimensão pertinente. Mais quem? Mais o escalar t vezes a matriz W. Mais 1 sobre 2 fatorial, t quadrado, segunda potência de W. Mais 1 sobre 3 fatorial, t ao cubo, terceira potência de W. Pessoal, escrever esta matriz EAWT em termos da matriz W envolve que nós sejamos capazes de formalmente calcularmos todas as potências de W e ainda por cima somá-las com fatores escalares pertinentes, t elevado a n sobre n fatorial, e fechássemos a expressão para que tivéssemos uma expressão matricial aqui. Então, percebam, é uma solução formal, só que não necessariamente a gente consegue resolver isso analiticamente, tá bom? Alguns resultados talvez a gente tire daqui, mas essa é uma construção que só é possível para alguns casos idealizados, tá? Isso aqui seria o que aconteceria se a matriz de taxas realmente fossem constantes, mas alguns de vocês até perguntaram, comentaram em aulas passadas, e se as taxas dependerem do tempo? Nós temos uma solução formal também, tá? Só que ao invés de aparecer W vezes o escalar T, nós teríamos uma integração como essa aqui. Essa exponencial de argumento que é uma integral seria uma matriz também. Não preciso nem dizer que a tendência a isso aqui será ainda mais difícil do que o caso em que a W é constante, tá bom? Mas, olha, é uma equação de evolução temporal. Temos uma solução temporal evoluída a partir de uma condição inicial. Quem sabe, em alguns casos idealizados, a gente consiga trabalhar com isso. Pessoal, qual é o grande problema? Potências. Como eu disse, a gente precisa sonhar com expressões simples para as potências da matriz de taxas W, e, além disso, fazer uma soma infinita com elas, né? Mas só as potências sozinhas podem ser um desafio, porque, em geral, a matriz de taxas não é simétrica, assim como não era a matriz das cadeias de Markov de tempo discreto. Muitas vezes ela é infinita, tá? Então isso aqui é difícil, a gente não sabe nem se esse cara é diagonalizável diretamente. Mas, quem sabe, um ou outro caso isolado, talvez a gente pudesse tentar lidar dessa forma. Tá bom? Então, nem vou dar muitos exemplos aqui, embora o processo do telégrafo, que eu apresentei para vocês na aula passada, vá dar uma matriz 2x2, W, tá? Então, de repente, ali você consegue trabalhar. Ou em sistemas de 3 níveis, de transições como a gente tem em quântica, de repente você consegue lidar com diagonalização de matrizes 3x3, de uma forma mais geral. Tem que ver os teoreminhas de diagonalização em álgebra linear, tá bom? Então, quem sabe. Beleza? Agora vamos para a força bruta. Mas não é uma força bruta feia, não. É uma força bruta bonita. Um pouco de café para continuar a aula. Pessoal, não tem jeito. Se você tem uma equação mestra geral, a única forma garantida de você conseguir trabalhar
com qualquer equação mestra, vai ser uma simulação estocástica, tá bom? No caso, o método que eu vou discutir aqui com vocês chama-se Monte Carlo cinético ou algoritmo de Gillespie, não sei como é que pronuncia isso, tá bom? Perdoem-me por essa ignorância. Tá? O fato é, não, professor, peraí, não gosto de simulação estocástica. Deixa eu fazer o seguinte. Professor, você acabou de dizer que tem uma equação diferencial, um sistema de equações diferenciais. Professor, sistema de equação diferencial eu sei resolver. Começo lá com o método de Euler, tem método de Euler modificado, mas eu já fiz os Rugecutas da vida. É verdade, pessoal. Se você tiver uma W de dimensão finita, você pode fazer a solução determinística desse camarada aqui. Porque, na verdade, você não precisa achar essa solução aqui. Você pode fazer a evolução passo a passo temporal, discretizando esse cara, um Rugecuta matricial, se a W for finita. Tudo bem? Só que tem dois problemas. Primeiro, em geral, a W não é finita. Tá bom? Esse é o grande problema. Na maioria dos casos de equações mestras, a W não é finita. Segundo problema. Pessoal, essa aqui é uma equação de evolução para as distribuições de probabilidade. Então, notem, vocês veriam aqui as barrinhas do histograma evoluindo no tempo. Mas você não consegue simular evento a evento. Quando a gente está pensando em estocasticidade, nós gostaríamos de ter geradores individuais. O pessoal da computação usa o termo de agent-based, baseado em agentes. Você gostaria de ver todo e qualquer processo elementar ocorrendo ou não ocorrendo. Mesmo nesse caso idealizado de uma W de dimensão finita, que você fosse resolver com um Rugecuta ou algo do tipo determinístico, você não olha evento a evento, você não vê eventos aqui, você só olha a massa probabilística de cada estado. É melhor do que nada, mas não deixa de ser algo ponderado, algo médio, tá bom? E se eu quisesse enxergar evento a evento, tá bom? Então essas são as motivações para esse Monte Carlo cinético ou algoritmo de Gillespie, tá bom? Primeiro, a W é infinita na enorme maioria dos casos. E mesmo no caso infinito, você não tem como gerar trajetórias estocásticas. Você não tem como simular evento a evento. Bom? Então, nós vamos discutir um algoritmo que ataca esses problemas. Pessoal, para atacar esses problemas, aqui vem um choque conceitual fantástico. Eu já vi físicos profissionais falando besteira sobre isso, tá? Quando a gente quer fazer uma simulação do tipo Monte Carlo cinético, né, com tempo contínuo, não faz sentido você discretizar o tempo. Não faz sentido você discretizar o tempo. Tá? Sabe por quê? A gente já viu isso nessa mesma aula. Em ΔT pequeno, é quase certo que nada aconteça. Ok? Pessoal, imagina que fosse mesmo um processo de Poisson, que seria o processo mais simples possível, no sentido que ele tem uma única taxa. O que acontece? Digamos que você pegasse um intervalo de tempo muito pequenininho. Beleza. Aí você vai ver ali qual é a probabilidade de acontecer um acidente. Para um ΔT pequeno, mesmo que a taxa fosse alta, a chance de acontecer um acidente num pequeno intervalo de tempo tem que ser minúscula, para que o resultado assintótico, a noção de taxa linear no tempo, faça sentido. Então, sei lá, vamos fazer algo nem tão minúsculo assim, digamos que seja uma chance em 100, tá bom? Discretizou. Então, imagina que você sorteasse um número uniformemente distribuído de 0 a 1. Então, o que acontece? Se a chance de ocorrer o problema, a transição é 1 em 100, se você sortear um número aleatório de 0 até 0,99, nada vai acontecer. Só se você sorteasse um número entre 0,99 e 1 é que o evento aconteceria. Então, imagina que vocês já pegam, né? O que vai acontecer. Seu primeiro ΔT, certamente nada acontecerá, porque é só uma chance em 100. Segundo, também não. Terceiro, também não. Em média, você precisaria de 100 ΔTs, em média, para que você visse um evento. Pessoal, por que você faria uma simulação computacional gastando tempo de CPU, simulando ali, né, jogando dados de 100 faces, sendo que você sabe que só em uma delas vai acontecer alguma coisa? Você sabe que o processo ocorre aos saltos. Nada acontece, nada acontece, nada acontece, nada acontece, de repente algo acontece.
É desperdício de esforço computacional, é sem sentido. Então, não, por mais que nós definamos taxas em infinitésimos de tempo para elas gerarem probabilidades, nós não vamos discretizar a reta temporal em vários delta-t's. E isso é conceitualmente importante. Pessoal, eu nunca vou apresentar um algoritmo cujo detalhe seja só a implementação. Nós temos ideias por trás desse algoritmo. A gente ganha a compreensão sobre a estocasticidade do problema quando a gente entende o algoritmo de Monte Carlo cinético. Tudo bem? O que eu quero aqui são ideias. Então vamos lá, a gente vai precisar de outro tipo de estratégia. Pessoal, aqui a lindíssima estratégia é a seguinte. Nós vamos dividir o nosso problema em duas etapas, tá bom? Vamos dividir em duas etapas a ocorrência dos eventos. Primeira pergunta é, quando ocorrerá o próximo evento? A segunda pergunta é, qual será o evento que ocorrerá? Vocês verão que a estrutura matemática do problema permite que a gente decomponha essas duas, a questão, né, completa, em duas menores e tratáveis. Vejamos. Então, minha primeira pergunta é quando? Como eu posso determinar um instante de ocorrência do próximo evento, qualquer que seja ele? Nossa, professor, a gente vai fazer isso? Não. Mas teremos ideias, como eu disse. Então, olha só. Digamos que, a partir de algum estado, não sei em qual estado eu estou, tá bom? Mas é um certo estado. E aí eu olho todos os estados para os quais eu tenho uma taxa de transição não nula. Tudo bem? Eu vejo todas as transições possíveis a partir de mim. Aqui eu não vou estar chamando essas taxas de transição de W, I, J, não, porque eu não quero nem mesmo dar um nome para mim. Eu não quero ser o J que vai transicionar para um I. Pelo menos não num primeiro momento. Para simplificar a notação, eu olho todos os possíveis destinos, vou dizer que são N possíveis destinos. Por favor, não confundam isso aqui com um possível número, cardinalidade do meu espaço de estados. Não é. Simplesmente é o número de destinos possíveis a partir de algum estado. Tá bom? Eu vou chamar esses possíveis destinos de indexá-los por I, eu digo que tem N possíveis destinos. Então, estou num certo estado, tenho N transições possíveis. Tá bom? Nzinho transições possíveis. Aí, vocês vão perceber que o nosso progresso vai depender de nós fazermos as perguntas certas. Primeira pergunta certa, boa, justa, tratável. Quem é P0 de T? A probabilidade de que nenhum evento ocorra em um intervalo temporal T. Não interessa o tipo. Tá bom? Pessoal, nós já vimos isso no contexto do processo de Poisson, onde havia apenas uma taxa. Mas o raciocínio é o mesmo aqui, mesmo quando eu posso ter várias taxas concorrentes. Vejamos. Pessoal, qual é a probabilidade de que nada ocorra até um grande intervalo temporal T mais delta T? Ó, nós criamos o conceito de taxa envolvendo independência. Então, essa probabilidade é a probabilidade de que nada aconteça até um instante T e, aqui é independência estatística, e nada ocorra no restantezinho, no intervalo de tempo pequeno, delta T. Por que eu decompus dessa forma? Porque eu sei trabalhar. Vejamos. Eu sei trabalhar principalmente com esse cara, porque ele será expresso através de taxas. Deixa esse P0 de T aqui esperando, e eu pergunto, pessoal, qual é a chance de que não aconteça nenhum tipo de transição no próximo intervalo temporal delta T pequenininho? Olhem para um desses termos desse produtório aqui, tá bom? Só para o primeiro, I igual a 1. 1 menos lambda 1 delta T. 1 menos lambda 1 delta T é a chance de que não ocorra a primeira dessas transições. Só que eu não quero nenhum tipo de transição. Então eu tenho que multiplicar pela regra do E. Pessoal, esses processos são todos independentes um do outro, tá? Então eu também tenho que multiplicar por 1 menos lambda 2 delta T, que é a probabilidade de que não ocorra a segunda transição. Nem me interessa direito qual é o destino. Eu só sei que teria uma segunda possível transição, uma terceira, e assim por diante. Professor, mas tem defeito, não tem? Essas coisas não são lineares. Pessoal, qualquer defeito joga aqui. É minha lixeira.
Bom? Então, na verdade, esse produtório vem de uma hipótese de independência entre os diferentes processos que poderiam ocorrer, as diferentes taxas de transição. Então, esse produtório é chance de não ocorrer nenhum dos N eventos no intervalo de tempo ΔT. Tá bom? Professor, mas peraí. Isso aqui é linear em ΔT. Você está fazendo algo linear em ΔT, vezes algo linear em ΔT, vezes algo linear em ΔT. Tem lixo aqui. Vocês estão certos. Joga o lixo para cá. Quando a gente jogar o lixo para cá, olha o que vai acontecer. Por favor, comparem isso. Pessoal, sai distribuindo aqui. É um produto de N termos. Quando tiver 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá esse 1 aqui. Tá bom? Agora, eu só vou ter termos lineares em ΔT se dos meus N fatores do produtório aparecer um constante em N menos 1 deles. E aí, no cara que ficou de fora, você pega um termo proporcional a ΔT. Faça isso, só que você tem N possíveis caras proporcionais a ΔT para você escolher para combinar com os uns dos demais. Vai dar isso aqui, ó. É uma expressão linear, é uma linearização. Todos os termos de ordem superior, joga aqui. Pessoal, quando a gente escreve uma igualdade como essa, lembrem-se que a lixeira muda, tá? Os termos que estão aqui não são os mesmos termos que estão aqui. Esse é o significado dessa anotação, tá? Eu não estou dizendo que esta expressão aqui, isoladamente, é igual a esta aqui. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a igualdade desses caras como um todo. Repito, esse lixo não é igual a esse lixo. Tá bom? Joguei os termos de ordem quadrática para lá. Tá bom, o que eu fiz? Pessoal, estão vendo esse P0 de T vezes esse 1 aqui, ó? Tá vendo ele? Quem está esperando aqui o desenvolvimento dessa sequência de igualdades? Ó, quem está perdido lá do lado esquerdo. Beleza? Então, agora eu vou parar a sequência de igualdades, eu vou escrever um implica, em que eu vou pegar o lado esquerdo, vou juntar a ele este termo aqui, que vai passar para lá com sinal oposto. Surgiu uma variação do P0. Vou dividir ambos os lados por ΔT. E vou chegar nessa expressão aqui. Variação do P0 por ΔT. Tem um termo proporcional ao próprio P0, que é este camarada aqui. Só que esse ΔT sumiu porque eu dividi por ΔT. E se eu dividir por ΔT, eu ainda tenho isso aqui. Pessoal, eu dei um nome para essa soma de todas as taxas, de todas as possíveis transições que podem ocorrer a partir do estado em que eu estou. Pessoal, nem dei nome para o estado em que eu estou, tá? Neste momento aqui. Chama essa taxa de lambdazão. Então, é ela que aparece aqui. Vocês já viram uma estrutura de um processo limite. Esses termos se anulam quando o ΔT tende a zero. Esse cara fica constante. Temos uma derivada temporal. P0 ponto igual a menos grande lambda, taxa total ou global de transição vezes o próprio P0 de T. Equação que faz nossos olhos brilharem, porque a solução dela é exponencial. Pessoal, teríamos uma constante arbitrária de integração, certo? Quando não passa tempo nenhum, qual deveria ser a probabilidade de nada acontecer? Tem que ser 1, né, gente? Não passou tempo nenhum, realmente não houve tempo de nenhum evento ocorrer. Então, a constante de integração aqui revela-se como 1 realmente, tá? Eu pulei essa parte porque ela é fácil aqui da gente, para a gente entender a normalização, tá? Beleza? Todo mundo acha que entendeu, aí eu vou dizer que tem uma sutileza, que tem a ver com como eu estou discutindo o problema. Pessoal, muito cuidado, porque esse lambdazão, ele é constante entre eventos. Note que a gente estava vendo aqui um enorme período macroscópico temporal T em que nada acontece. Se nada acontece, eu estou sempre no mesmo estado, as taxas, eu vou imaginar que elas não mudaram, tá? Pessoal, eu não consigo fazer isso aqui puramente se esse cara dependesse do tempo, tá? Ia ter que aparecer uma integral no lugar desse camarada aqui.
Mas não vamos complicar isso agora não, tá? Já discutimos esse tipo de problema. Só que mesmo assim, eu quero destacar o seguinte: esse cara não será constante para sempre, para todo o tempo. Ele será constante entre eventos. Por quê? Esse é um ponto bem sutil, eu tentei fazer um exemplo aqui mais claro, ilustrativo. Aqui está o nome, a nossa taxa global de transição, e eu destaquei que ela é constante apenas entre eventos. Eu quero que vocês olhem aqui para esse exemplo do processo de nascimento e morte, tá bom? Pessoal, digamos que o estado em que nós estejamos seja um estado N. O tamanho da minha população é N. Vocês devem se lembrar do nascimento e morte da aula anterior, certo? Olha só, eu quero que vocês olhem para o estado N. Eu coloquei aqui várias transições para fora dele e para dentro dele. Só que eu fui até o N mais 2, porque eu também queria ilustrar tudo o que acontece em torno do estado N mais 1. Olha só, eu disse que o grande lambda é a soma de todas as taxas para fora de um certo estado, não é isso? Então, se minha população tiver N indivíduos, qual é a soma das taxas de transição para outros estados? Vejam o que sai. Sai com taxa lambda N e sai com taxa μn. Morte aqui de cada um dos N indivíduos, aqui é nascimento de cada um dos indivíduos. Então, o que eu chamei de grande lambda, se eu estiver no estado N, é lambda N mais μn. Só que vejamos o que aconteceria se o estado de referência em que eu estivesse fosse N mais 1. Ora, as minhas taxas de saída agora são lambda N mais 1, em que chega um indivíduo novo, nasce um indivíduo na população. Ó, transição a partir de mim. Não interessa o que entra. Transição a partir de mim, mi, n mais 1. Então, o que eu estaria chamando de lambda, se eu estivesse partindo desse estado, seria isso. O que eu chamei de lambda 1, lambda 2, lambda 3, olha só, isso aqui seria o lambda 1 no primeiro caso, o lambda 2 também no primeiro caso. Agora, no segundo caso, partindo de n mais 1, esse aqui seria lambda 1 e esse aqui seria lambda 2. Tá bom? Reflitam sobre isso, perguntem-me, mas vocês vão dizer, não, professor, então se não é constante, eu não posso integrar para dar exponencial? Pode, pessoal, porque a gente está dizendo que não aconteceu nada durante esse intervalo de tempo. Tipo, eu estou no N, passou um ΔT, não aconteceu nada, continuo no N, o lambdazão continua sendo esse. Passou mais um ΔTzinho, não aconteceu nada, tá bom, o lambdazão continua sendo esse. Só depois de um tempão em que nasceu um indivíduo novo na minha população, que aí eu passo a ter que me preocupar com um outro lambda, tá bom? A gente está fazendo um esquema de simulação do próximo evento. É um evento um por um. Por isso que eu falei que a gente vai estar tendo uma abordagem microscópica, detalhada, baseada em cada evento individual que pode acontecer, tá bom? Só que essa não é a nossa resposta completa, esse nosso P0. Lembra que a pergunta que nós queremos responder é, deixa eu voltar aqui, qual é o instante de ocorrência do próximo evento? Aqui a gente só viu qual é a probabilidade de que nada ocorra até P0. Tá bom? Isso é muito próximo, muito importante do que a gente quer responder, mas ainda não é o que a gente quer responder. Vou voltar lá. A gente vai precisar agora, depois dessas considerações sobre a taxa global, definir o que verdadeiramente é importante para a gente. Pessoal, o nosso P0 era uma probabilidade, só que agora eu quero uma densidade de probabilidade. Eu quero a densidade de probabilidade de, depois de eu esperar um tempo t em que nada acontece, aí, imediatamente após, ocorre algum evento. Não importa de que tipo. Esse processo será regido pela grande taxa lambda. Eu quis chamá-la de P lambda de T. Tá bom? É óbvio que o lambda é pertinente para o P0 também. Tá bom? Mas isso é uma probabilidade. Essa é uma densidade de probabilidade. Porque o evento terá que ocorrer entre T e T mais ΔT. Vejamos. Pessoal, qual é a
probabilidade, agora não densidade, qual é a probabilidade de que o primeiro evento, a partir do começo da minha observação, ocorra entre t e mais ΔT? É um intervalo infinitesimal, pessoal. Se eu estou perguntando, então, a probabilidade disso acontecer, isso tem que ser o produto de uma densidade por um pequeno ΔT. Então, uma densidade vezes um pequeno ΔT é a probabilidade de eu ter passado um tempo t sem que nada acontecesse e então acontecer alguma coisa. Pô, mas espera aí, eu ainda tenho aquela independência em relação ao que ocorre em intervalos temporais disjuntos. Para que ocorra exatamente isso que eu falei, eu tenho que considerar qual é a probabilidade de que nada aconteça até t e probabilidade de que ocorra algum evento de algum tipo em ΔT. Pessoal, a probabilidade de que ocorra algum evento de algum tipo em ΔT é o grande lambda, é a taxa global de transição vezes ΔT. Bom? Olha só como o raciocínio todo é coerente, né? Se eu não tivesse esse ΔT aqui, eu teria um problema, porque eu não poderia igualar uma grandeza não infinitesimal, se fosse esse cara sozinho, com uma grandeza infinitesimal. O processo limite não faria sentido. Seria um erro, tá certo? Mas aqui faz sentido, porque é a probabilidade de ocorrer um evento no intervalo ΔT. Ora, nós já temos uma expressão para esse P0, ele é dado por essa exponencial, que se junta a esse lambda que vem aqui dessa taxa, cancele esse ΔT, cancele esse ΔT, a nossa densidade de probabilidade será exponencial. Pessoal, nós já tínhamos visto isso no Poisson também, em que nós tínhamos uma única taxa. Lá nós tínhamos determinado que a probabilidade de espera até ocorrer o próximo evento, que só era de um tipo possível, também era exponencial. E também era regida pela taxa. Na verdade, era só uma taxa que aparecia lá. Era a taxa de ocorrência do único possível tipo de evento. Taxa de ocorrência de acidentes. Qualitativamente, o mesmo raciocínio vale mesmo que nós tenhamos múltiplos eventos possíveis. Basta que nós trabalhemos com a taxa global, que é a soma de todas as taxas possíveis. Isso é lindíssimo, isso é conceitualmente rico, tá bom? Nós temos uma taxa global de ocorrência de eventos, tá? Pessoal, como que vocês poderiam simular isso num computador? Quando a gente estava discutindo transformações de variáveis aleatórias no começo do curso, eu já tinha dito para vocês, eu demonstrei para vocês, como que a gente poderia sortear uma exponencial. Faz o seguinte, imagine uma variável aleatória x uniformemente distribuída de 0 a 1, tá bom? E isso você tem rotinas prontas nos vários pacotes, compiladores e coisas do tipo, para você gerar esses números. Gere uma realização. Você gerou um número aleatório entre 0 e 1. Eu provei para vocês que se eu quero gerar uma exponencial, um tempo exponencial de parâmetro lambda, no caso lambda grande, você pega aquele seu número de 0 a 1, toma o log dele, vai dar algo negativo, com esse negativo fica positivo. Tem uma reescala com esse camarada, esse aqui vai ser um tempo estocástico de espera. Notem que à medida que o x varia de 0 a 1, esse t pode variar de números muito próximos de zero até números arbitrariamente grandes, ilimitados. Claro que a distribuição exponencial realmente tem suporte na reta real positiva. Tá? É uma variável aleatória contínua de zero a infinito. Tá? Então, essa aqui, eu estou dando uma receita computacional aqui para vocês de como gerar esses números. Tá? Pessoal, agora olha só que curioso. Esse cara pode mudar, certo? Então, a natureza do seu tempo de espera entre eventos depende do estado que você está. Então, vamos voltar um pouquinho para o nascimento e morte. Digamos que eu tivesse só com um indivíduo. Eu não marquei aqui um. Mas digamos que eu tivesse só um indivíduo. Qual seria a taxa total de ocorrência de eventos? Seria lambda mais mi. Porque ou nasce um e eu vou para o estado 2, ou morre um e eu vou para o estado 0. Compare lambda mais mi com lambda mais mi vezes n. Ou com lambda mais mi vezes n mais 1.
O processo de nascimento e morte seria um processo acelerado no seguinte sentido. Eu levo muito tempo para nascer o primeiro indivíduo, em média. Mesmo que isso seja estocástico, o tempo médio de espera é grande. Mas quando a minha população está grande, as transições ocorrem muito mais frequentemente. Tá bom? Porque eu teria uma taxa global diferenciada, muito mais alta, tá? Para grandes tamanhos de população. Tudo bem? Então, imaginemos que a gente entendeu. Imaginemos que nós entendemos, então, esse mecanismo de geração de tempos de espera até o próximo evento, qualquer que seja ele. É qualquer que seja ele, porque a gente está olhando uma taxa global. Só que agora eu quero saber qual será o evento que vai ocorrer. Tá bom? Pessoal, aqui eu vou precisar fazer uma nova construção adequada, uma pergunta correta. Eu vou chamar de PI de T a probabilidade condicional de que, dado que eu vou ter esperado um tempo T, e que depois disso vai ocorrer um evento entre T mais delta T. Eu me expressei mal, desculpem, deixa eu falar de novo. Eu quero saber qual é a probabilidade de que, dado que eu vou ter um evento entre T e T mais delta T após uma espera T, condicionado nisso, a probabilidade de que o evento seja do tipo I. Tá? Essa é uma pergunta fundamental. É a nossa pergunta fundamental. Mas ela precisa estar fraseada desse jeito que eu falei aqui. Por quê? Porque nós vamos usar a definição de probabilidade condicional para calculá-la. Olha só. Pessoal, uma probabilidade condicional de um evento A condicionado em B não é a probabilidade de que ocorra A e B dividida pela probabilidade de B? Olha o que eu estou chamando de B aqui. B é ocorra algum evento entre T e T mais delta T depois de um tempo de espera T. Eu condiciono nisso. Esse é o B. Agora, o que será A e B? Eu quero que ocorra isso que está escrito embaixo e seja do tipo I. Tudo bem? E seja do tipo I. Tá? Então, isso aqui é A e B. Isso aqui é B. A divisão deles, o quociente entre eles, vai dar A condicionado em B, que foi o que eu coloquei aqui em cima. Então, olha só que carta tirada da cartola, né? Que coelho tirado da cartola. Olha como você faz a pergunta para que ela faça sentido. O fantástico é que nós sabemos responder a essas duas perguntas, tanto o numerador quanto o denominador. Fazendo o quociente dessas duas probabilidades, nós estaremos definindo uma probabilidade condicional. Pessoal, eu quero que seja condicional, porque isso aqui é um processo sequencial. Nós já respondemos o que está condicionado na primeira descrição aqui do algoritmo. Nós já vimos qual é a probabilidade de que ocorra algum evento em algum instante. Então, dado que eu já sorteei o tempo em que vai ocorrer o próximo evento, agora, condicionado nisso, eu determino qual é o tipo do evento. Tá bom? Eu esqueci de... Bom, tudo bem, depois eu volto para isso. Vou destacar um aspecto do outro problema. Vamos ver que a gente sabe responder isso aqui. Pessoal, qual é a probabilidade de que ocorra I entre T e T mais delta T após esperar T? Espero T, e a probabilidade de que ocorra o evento do tipo I num pequeno intervalo de tempo ΔT. Qual é a probabilidade de que ocorra alguma coisa entre T e T mais ΔT após esperar T? Espero. E aqui a taxa global de ocorrência de qualquer tipo de evento em ΔT. Fantástico. Muito fantástico. A probabilidade condicional que eu descrevi é simplesmente o quociente entre cada uma das taxas consideradas e a sua soma. A taxa global, que é a soma de todas elas. Então, vocês verificam que a soma dessas probabilidades dos tipos está claramente normalizada. Porque se eu somar I de 1 a N dos dois lados, claramente eu obtenho 1. Porque esse lambda é a soma dos lambdas I. Certo? É a normalização de uma probabilidade condicional. Tá? É uma outra distribuição de probabilidade.
Tá bom? E num quesito prático, no aspecto prático, de que isso me serve? Não entendi. Pessoal, olha só. Imagina que você tem uma reta de extensão lambda maiúsculo, a sua taxa global de ocorrência de eventos. Essa reta, claramente, é a soma de todas as taxas. Então, imagina que você tem segmentos na sua reta, que são as taxas dos N possíveis eventos que podem ocorrer, as N possíveis transições que podem ocorrer a partir do estado em que você se encontra. Tá bom? Só para ficar algo mais próximo de um mecanismo de simulação, vamos renormalizar esse comprimento. Divide todo mundo pela taxa global. O intervalo passou a ter comprimento 1. E cada um desses intervalinhos passou a ter comprimento lambda 1 sobre lambdazão, lambda 2 por lambdazão, lambda 3 por lambdazão, e assim por diante. É claro que a soma de todos esses comprimentos aqui será 1. Tudo bem? Nunca se esqueçam que esse cara é a soma dos lambdazinhos. O lambdazão é a soma dos lambdazinhos. Então agora eu digo o seguinte para vocês. Qual é a chance de ocorrer o evento, por exemplo, do tipo 2? Pessoal, eu posso pensar num gerador de números aleatórios uniformemente distribuídos de 0 a 1. Lambda 2 sobre lambdazão, eu vi que era a probabilidade de ocorrer o evento do tipo 2. Assim como qualquer outro. Então, o que eu posso dizer? Se eu gerar um número uniformemente distribuído de 0 a 1 nessa reta, se ele cair neste intervalo aqui, o meu número, em qualquer lugar aqui dentro, ocorrerá o evento do tipo 2. Se ele cair em qualquer outro lugar, não ocorrerá o evento do tipo 2. E ocorrerá o evento pertinente. Claramente, nós vemos que contribuições maiores para a taxa global têm probabilidades maiores. Então, nós temos aqui um mecanismo de simulação. Se a gente pensar aqui numa variável uniformemente distribuída de 0 a 1, nós podemos gerar uma realização dela e comparar com esses nossos acumulados de taxa. Digamos que isso aqui fosse 0,1. A extensão desse cara fosse 0,3. Então, 0,1 mais 0,3, 0,4. E assim por diante. Onde a gente cair nessa construção geométrica, é fácil fazer isso com um vetor de componentes no computador. Nós vamos determinar, o índice daquela posição será o índice, será o tipo de evento que ocorrerá. Tá bom? Então, notem que eu estou praticamente dando um algoritmo explícito aqui para vocês. Gere um número uniformemente distribuído de 0 a 1. Certo? Calcule menos log dele e divida pela taxa global de transição. Você terá o tempo em que ocorrerá o próximo instante. Pessoal, olha que maravilha. Nós não estamos discretizando a reta temporal ΔT, ΔT, ΔT e jogando dados computacionais em cada ΔT e perdendo o meu esforço computacional. Com um único número pseudo-aleatório, eu já gero qual é o instante de ocorrência do próximo evento. É global no tempo, eu não olho os ΔTs. Eu gero o instante em que ocorrerá o próximo evento. Depois, com um único outro número uniformemente distribuído de 0 a 1, eu faço essa construção e eu determino qual é o tipo de evento. Ótimo. Aí eu mudei de estado. Como eu estava ilustrando lá no Nascimento e Morte, por exemplo, é como se eu passasse daqui para cá. Aí agora eu preciso recalcular a minha taxa global. E eu não sei mais quantas transições são possíveis. Depende da estrutura do problema. Notem que no processo de nascimento e morte sempre são 2 possíveis estados. Não interessa onde eu estou, certo? Porque é um processo de um passo. Agora, nada impediria que eu tivesse numa cadeia, numa equação mestra, em que a partir de um certo estado eu tivesse 3 transições possíveis, fiz uma delas. Aí agora eu tenho 10 transições possíveis, fui para uma delas. Agora eu tenho só 5 transições possíveis. Depende da estrutura do problema. Então, a cada problema, a cada transição, você precisa recalcular quem são suas taxas, isso faz parte da definição do problema, e somá-las para saber a taxa global. Tá bom?
No final das contas, isso pode ser mais difícil do que parece num primeiro momento, tem uma série de sutilezas, detalhes conceituais que vocês têm que assimilar, mas vocês ganham grande compreensão do que é uma dinâmica estocástica, entendendo a natureza desse algoritmo, tá bom? Isso aqui é extremamente rico, extremamente importante, importante mesmo, isso aqui é extremamente utilizado. Então, há várias bibliotecas, pacotes computacionais para simulação de equações mestras em tempo contínuo. Em particular, várias simulações, vários estudos em Systems Biology, biologia de sistemas, dependem disso. Você tem uma série de processos celulares, metabólicos, tudo em que você tem estados discretos e tempo contínuo. Então, processos de replicação. Dá para dizer, por exemplo, que todo o grande campo da biologia sintética, em que o pessoal pensa em fazer design de micro-organismos para cumprir certas tarefas de interesse tecnológico, produção de fios mais resistentes, produção de, sei lá, bacteriófagos particulares, que são vírus engenheirados para comer bactérias que possam ser resistentes a antibióticos, geração de tecidos para certas funções biomédicas. Toda a compreensão de simulação desses processos depende de simulação com o algoritmo de Gillespie. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Vários processos de, claro, física mesmo, absorção, adsorção, certo? Transições óticas. É um sem número de aplicações que você só consegue entender, só consegue trabalhar se você souber implementar ou usar inteligentemente um pacote de trabalho com o algoritmo de Gillespie, tá certo? Ou implementado. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Aguardem apenas o fim da gravação.